6 pessoas mais ricas da história do mundo. Já se perguntou quem eram as pessoas mais ricas da história? Nos anais do tempo, a riqueza sempre foi uma medida de poder e influência. Hoje, investigamos a vida de 6 pessoas que acumularam fortunas além da imaginação. Vamos explorar suas histórias, desde imperadores que governaram vastos impérios até magnatas dos negócios que mudaram a face da indústria. Nosso critério? Bem, estamos considerando seu patrimônio líquido máximo, ajustado pela inflação, e seu impacto em sua época. De imperadores a magnatas dos negócios, vamos fazer uma viagem pelo tempo e pela riqueza. Nossa jornada começa nos tempos antigos, com o imperador romano Augusto César. Nascido em 63 a.C. e governando até 14 d.C., a riqueza de Augusto César era realmente impressionante. Com uma fortuna estimada em 4,6 trilhões de dólares, ele foi um dos indivíduos mais ricos da história da humanidade. Sua riqueza foi acumulada por meio da conquista de nações ricas, da tributação e da exploração de recursos naturais como ouro e prata. O próximo em nossa lista é Akbar Urst, o terceiro imperador mogol que reinou de 1542 a 1605. Sua riqueza, como o vasto império que ele comandou, está além do cálculo. Seu reinado viu o estabelecimento de um sistema centralizado de administração, o que aumentou consideravelmente a riqueza do império. O tesouro mughal se encheu com os espólios da guerra, as receitas comerciais e os abundantes recursos naturais do subcontinente indiano. De fato, imperadores, sua riqueza era uma prova de seu poder. De imperadores, passamos a ser um rei e não um rei qualquer, mas o homem mais rico da história. Vamos voltar no tempo até o século XIV, até o Reino do Mari, governado por Mansa Musa. Sua riqueza, incalculável. Sua fortuna era tão grande que é impossível colocar um número definitivo nela. Mansa Musa era conhecido por seu ouro, mas sua riqueza ia muito além de medalhas preciosas. Seu reino era próspero, com um comércio crescente na agricultura, mas sua fama realmente disparou após sua peregrinação a Meca. Imagine uma caravana se estendendo até onde os olhos podiam ver, carregada de ouro, seda e outros tesouros. Essa jornada não apenas solidificou sua fé, mas também mostrou sua imensa riqueza para o mundo. A generosidade de Mansa Musa era tão lendária quanto sua riqueza. Ele construiu escolas, mesquitas e bibliotecas, mudando para sempre a paisagem cultural da África. Um rei como nenhum outro, a riqueza de Mansa Musa era realmente incomparável. Saindo do reino da realeza, vamos agora mergulhar no mundo da indústria e das empresas. À medida que entramos na era da industrialização, 2 nomes são Shine Bright, Andrew Carnegie e John D. Rockefeller. Andrew Carnegie, um industrial americano nascido na Escócia, liderou a expansão da indústria siderúrgica americana no final do século XIX. Sua história da pobreza à riqueza é de determinação e determinação. Começando com um emprego em uma fábrica de algodão, Carnegie subiu a escada do sucesso e acumulou uma riqueza impressionante de 372 bilhões de dólares, mas seu legado se estende além de seu império industrial. Carnegie era um filantropo prolífico, que acreditava no evangelho da riqueza. Segundo ele, os ricos tinham a obrigação moral de distribuir sua riqueza para a melhoria da sociedade. Por outro lado, temos John D. Rockefeller, cofundador da Standard Oil Company. Seu empreendimento revolucionou a indústria do petróleo e ele se tornou o primeiro bilionário da América. Com uma fortuna de 341 bilhões de dólares, Rockefeller foi um titã de seu tempo. Assim como Carnegie, Rockefeller foi um benfeitor generoso. Ele fez contribuições significativas para a educação e a pesquisa médica, estabelecendo o padrão para a filantropia moderna. Esses magnatas industriais não apenas construíram fortunas monumentais, mas também moldaram a paisagem socioeconômica de sua época. Sua influência se estendeu além de suas indústrias, moldando o mundo como o conhecemos. Finalmente, visitamos o crepúsculo da monarquia com o último czar da Rússia. Nikolai Alexandrovich Romanov, mais conhecido como Nicolau II, reinou de 1894 a 1917. Sua riqueza era impressionante, estimado em cerca de 300 bilhões de dólares. Seu governo foi marcado pela agitação política, culminando na Revolução Russa de 1917. Apesar de sua imensa riqueza, Nicolau II não conseguiu evitar a onda de mudanças que varreu a Rússia. Seu reinado foi marcado pela luta econômica e pela guerra, gerando uma insatisfação generalizada entre a população russa. Essa insatisfação acabou desencadeando a revolução e o fim de seu governo. O fim trágico de Nicolau II, sua esposa e seus 5 filhos em um porão em Ekaterimburgo é um lembrete gritante da natureza transitória do poder e da riqueza. Símbolo de uma época passada, a riqueza do Czar não conseguiu protegê-lo das marés da mudança. De antigos imperadores a industriais modernos, a escala de sua riqueza é realmente impressionante. Viajamos no tempo,
Das riquezas incalculáveis de Mansa Musa aos 4,6 trilhões de dólares de Augusto César, testemunhamos a riqueza inimaginável de Akbar Wurst, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller e Nikolai Alexandrovich Romanov. Ao longo da história, a riqueza tem sido um símbolo de poder e influência, moldando sociedades e civilizações. Suas histórias nos lembram da incrível riqueza que existiu ao longo da história e talvez façam com que nossas próprias contas bancárias pareçam um pouco menores.